Legal, estamos de volta aqui para falar mais de esportes na programação esportiva aqui da RBC, destacando que hoje tem sequência o Campeonato Brasileiro da Série B. E como tem futebol rolando, né? Como a bola rola no Brasil. Jogos desta noite: Guarani e Duque de Caxias, Bragantino e Boa, Grêmio Barueri e Vila Nova, Goiás e Sport. A líder portuguesa pega a equipe do Americana, o duelo das equipes de São Paulo. Paraná e Ponte Preta, Ponte que vem de derrota, Náutico e Vitória, Salgueiro e Asa, e Casa e Criciúma, ABC e São Caetano. A rodada vai ser fechada na sexta-feira. Aí tem jogo sexta, jogo sábado. Acho que a rodada de hoje é rodada cheia, na verdade. Cheia, é isso mesmo. Por que uma rodada completa hoje? É porque como teremos aí em breve o início da Copa Sul-Americana, já estão adiantando já os jogos da Série B e da Série A. Assim como teremos rodada da Série A cheia na quarta e na quinta-feira, Série B, todos os jogos marcados para essa noite. E a gente destaca 3, né? Teremos 3 confrontos aí muito legais. Goiás e Sport, que já foi jogo de primeira divisão, clássico do futebol brasileiro, sendo destacado lá na Serra Dourada. Também vamos ter aí 2 confrontos do grupo dos 4 primeiros colocados, né? Portuguesa e Americana. Na verdade, a Americana é o 5º colocado, né? O 4º colocado hoje é o ABC. Mas Portuguesa e Americana é um jogo que vai chamar muita atenção no Canindé. A Portuguesa que vem aí numa sequência muito boa de vitórias, né? Líder do campeonato. E o Americana que precisa da vitória para se recuperar. O outro confronto que teremos aí, Paraná e Ponte Preta. Paraná que depois de cair para a 2ª divisão no Campeonato Estadual, fez uma reformulação e está fazendo aí partidas excelentes a equipe do Paraná contra a equipe da Ponte Preta, que vem aí de uma derrota surpreendente para o Bragantino jogando em casa. A Ponte Preta que precisa da vitória para se voltar aí a estar entre os primeiros colocados. Ele está entre os primeiros, mas na verdade precisa de uma vitória para ter uma vantagem a mais para frente do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá certo, Gil. Na verdade, como o assunto hoje é a Série B, que tem rodada cheia, você falou aí a respeito da Copa Sul-Americana, que vem agora nesse 2º semestre. Então, até para o torcedor entender, né? O Campeonato Brasileiro começou com jogos praticamente dos finais de semana. A janela do futebol europeu abriu, se fechou, né? E agora, daqui para frente, teremos muitos jogos nos finais de semana, com a Sul-Americana no meio de semana e vários times participando. Quer dizer, apesar dessa gordura do Corinthians, desses números que são apresentados até agora, parece que agora que vai começar de verdade o Brasileirão, né? Agora teremos aí uma disputa aí muito forte dos times grandes, principalmente os times que se reforçaram agora nesse meio de ano. E assim, daqui a pouco, quando começar a Sul-Americana, teremos aí um intervalo de 2 semanas para poder ter os jogos aí durante fim de semana e meio de semana, né? Os brasileiros que vão disputar a Copa Sul-Americana, como São Paulo, como Flamengo, são alguns dos times que vão disputar, né? O São Paulo, inclusive, estreia dia 10 de agosto na Copa Sul-Americana. E aí, acho que o único time que vai jogar nessas datas aí direto vai ser o Santos, porque o Santos tem muitos jogos adiados. Uma série de jogos do Santos Futebol Clube que não aconteceram ainda, né, Juiz? Sim, destaque para Santos e Corinthians, que até eles pediram para ser adiado de novo, que vai ser no mesmo dia da seleção brasileira jogar contra a Alemanha, por causa do ganso do Neymar estarem na seleção brasileira. Se bem que do Corinthians também vai ter um desfalque, que é o Ralf. Tem jogo contra o Grêmio dia 5 de outubro. Enfim, o Santos tem muitos jogos. Os mais recentes, né? Santos e Corinthians no dia 10, que é o dia da seleção brasileira, né? Isso. Que o Santos está pedindo de novo para alterar a partida. Dia 24 tem Santos e Fluminense e por aí afora vai. Jogos que o Santos não realizou nesse Brasileirão. Muitos jogos, né? Muitos jogos, e ainda vamos ver se o Santos vai aguentar essa maratona e vamos ver se adiantou adiar essas partidas, né? Porque eles adiaram em virtude dos jogos da Copa América, Libertadores, porque não estavam com a força máxima ou queriam poupar as mesmas. Vamos ver agora com os jogos remarcados aí. Tá certo, vamos esperar para ver o que acontece. Outro grande assunto que chamou a atenção no dia de ontem foi o César Cielo. Conseguiu a medalha de ouro nos 50 metros borboleta no Mundial da China. Inclusive, a prova não era a especialidade dele. E tinha toda uma história envolvendo o doping, o caso de doping, foi julgado, não foi suspenso, e ele conseguiu, contrariando a sua versão, João Roda, ter um excelente desempenho. Um excelente desempenho, e como você disse, não era nem prova que ele disputa direto, né, para conseguir a vitória. O Cielo provou que está aí em plenas condições, aí, em plena parte física, perfeito, e conseguiu essa grande vitória aí, e mais nada a declarar. Tá certo, vamos esperar para ver o que acontece com ele daqui para frente em relação às suas provas, sendo que alguns atletas, tem aqui até no jornal o seguinte: Rivaldo Cielo protesta após derrota, certo? Quer dizer, alguns atletas não queriam. Mas acho que também, eu não sei, né? Fica difícil comentar. Mas se ele não usou esse medicamento, né, para tentar melhorar seu desempenho, tá bom, poderia ser condenado ou não. Os caras têm que bater ele na piscina, não ficar brigando para não enfrentar um adversário para falar que eu ganhei a prova. Será que seria esse o caminho?
Esse caminho a gente sabe que não é o correto, né? A gente lembra até do que nem, eu sei que não é o mesmo esporte, mas é uma competição esportiva. Os jogos jornais, por exemplo, quando o Pindamonhangaba ganhou no futebol masculino de Guaratinguetá, eles foram lá e recorreram. Se ele tivesse perdido, com certeza o Guaratinguetá não ia falar nada. A mesma coisa o rival que perdeu pro Cielo. Se ele tivesse ganhado, ele ia ficar quieto com certeza. Tá certo, Gil. Vamos esperar para ver o que vai acontecer em relação a isso. Né? A gente começa e termina falando de futebol. Então, na verdade, Gil, com essa convocação da seleção brasileira, um fato que chamou a atenção foi o seguinte. A gente via alguns amistosos que os times europeus estão fazendo agora, e o Kaká não joga mais na seleção. O que está fazendo com o Kaká? O Kaká, ele está aí voltando já a fazer as partidas pelo Real Madrid. O Real Madrid que está disputando amistosos aí, disputou alguns dias nos Estados Unidos, e até a imprensa espanhola até destacou que já estão voltando a comentar que o Kaká pode sair do Real Madrid. O Real Madrid que já tem alguns reforços, o Real Madrid que trouxe um dos destaques do Borussia Dortmund, que foi campeão alemão, o turco Nuri Sahin, e acaba fazendo com que o Kaká ganhe força para sair da equipe do Real Madrid. A imprensa espanhola já está comentando de novo isso, falando que o Mourinho deve ter deixado carta branca para ele escolher o destino dele, e o Kaká, não sei não, vai demorar um pouco para ele voltar para a seleção. Você chama atenção aí esse... Até porque ele tem que voltar. Até porque ele tem que voltar com condições, porque voltar baleado como ele estava jogando não vai adiantar nada também. Gil, sempre para fechar o programa a gente fala de coisa boa, mas ontem teve um lance incrível no futebol brasileiro, né? Covardia e demissão. O goleiro dos juniores do Sport dá voadora na nuca do vascaíno em jogo do torneio Sub-20 de Minas. O Cruz Maltino foi para o hospital e o goleiro foi dispensado. Que coisa que foi essa, gente, Gil? E a gente lia, né, em notas na internet que o jogador do Vasco, ele nem viu, o Elivelto nem viu o que aconteceu, nem sentiu, atingiu perto da coluna cervical, ele poderia até perder os movimentos aí. Foi um lance lamentável, e tudo isso que aconteceu com o jogador do Sport foi pouco. Tudo que aconteceu, ele foi dispensado, foi suspenso, não sei o quê, mas é pouco, isso aí ele tem que sair. O nome dele é Gustavo é o nome da fera, né? O nome do Gustavo, goleiro do Sport. E ver as imagens aí, quer dizer, foi uma agressão, isso aí foi uma coisa totalmente desumana. E o cara o atleta chegou a desmaiar, né? Sim. Poderia sofrer um problema na coluna cervical. A coluna, essa pode ser um problema muito grave, né? E tudo isso aí que aconteceu com o Gustavo aí foi pouco. Ele tinha que ser banido do futebol, como vai ser com certeza, e até preso, porque isso aí é praticamente um crime, isso aí aconteceu. E não é um exemplo para ninguém. É uma garotada, sub-19, sub-20 aí fazendo isso. No esporte não tem que ter essa violência, não. O goleiro não quer comentar, certo? Vai falar o quê? Os jogadores do Vasco ficaram revoltados e o presidente do Sport falou o seguinte, o Gustavo, o presidente do Sport, falou o seguinte: estou chateadíssimo com o que aconteceu, não estava acompanhando o jogo, mas que eles fiquei sabendo das imagens, ele está dispensado. O Sport é um clube que prega lealdade, não interessa o que houve, não vou ter nenhuma conversa com o jogador, não aceito essa conduta. Né? Além disso, é psicologicamente muito ruim para o time, mas não reflete na imagem do clube. Quer dizer, fim de papo, vai ficar marcado esse goleiro que passou como um cara totalmente despreparado para viver o mundo do futebol, até porque também não aconteceu, não era assim, uma coisa tão grave, não acabou o campeonato. O campeonato é um jogo primeira fase, né? E não adianta ele tentar ir para um outro país conseguir jogar, que essas imagens aí estão voando pelo mundo inteiro, essas imagens aí. A voadora foi bom, João. Ele teve a voadora, que foi um absurdo, e as imagens estão voando. As imagens estão aí, no caso, sendo postadas. As imagens estariam chutando pelo mundo inteiro. Não. As imagens, como eu disse, estão postadas na internet, e qualquer pessoa que quiser acessar, tá fácil para acessar. E, Gustavo, ó, falar para você, não tem nem o que falar. Acessar e ver como não se fazer no futebol. Tá? Exatamente, como não ser um jogador. Tá certo, gente. São as principais informações esportivas desta terça-feira. Lembrando que amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, que volta com tudo nesta quarta-feira. Jogos importantes que estaremos discutindo amanhã na programação. Certo, João Rosa? Certo. Amanhã tem muitos jogos aí para ser comentados pela gente e, claro, você fica inteirado aí pelos esportes aqui na RVC. Tá certo. O assunto principal hoje foi a seleção brasileira, mas estamos sempre a posto para falar não só da seleção, mas também de futebol e de outros esportes. Voltamos amanhã com a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Um abraço.